pessoal, Márcia de Palpites, para mais um dia de palpites esportivo e começamos este sábado, dia 7 de janeiro, com a Copa da Inglaterra, onde temos a equipe do Gillingham enfrentando a equipe do Leicester. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gillingham, ela venceu uma e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, ela empatou uma, venceu uma e perdeu 3. No atual momento do campeonato inglês da 4ª divisão, a equipe do Gillingham é a 24ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Leicester é a 13ª colocada com 17 pontos ganhos. Melhor opções para esse confronto: fora Leicester para vencer ou partida acima de 2,5. Continuando ainda na Copa da Inglaterra, temos a equipe do Tottenham enfrentando a equipe do Portsmouth. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tottenham, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Portsmouth, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Tottenham é a 5ª colocada do campeonato inglês da 1ª divisão, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Portsmouth é a 12ª colocada da 3ª divisão do campeonato inglês, com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Liga do Egito, temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do El Malha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do El Malha, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Pirâmides é a 4ª colocada do campeonato Egito, com 20 pontos ganhos. Já a equipe do El Malha é a 5ª colocada, com 18 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Pirâmides para vencer ou partida acima de 1,5. Copa da França, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Metz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metz, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No atual momento, a equipe do Lyon é a 8ª colocada do campeonato francês da 1ª divisão, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Metz é a 6ª colocada do campeonato francês da 2ª divisão, com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Lyon para vencer. Primeira Liga da Escócia, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Kilmarnock. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kilmarnock, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No atual momento do campeonato escocês, a equipe do Celtic é a 1ª colocada com 55 pontos ganhos. Já a equipe do Kilmarnock é a 9ª colocada com 20 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Na Liga Campeonato Espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Real Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Villarreal é a 7ª colocada, com 24 pontos ganhos. Já a equipe do Real Madrid é a 2ª colocada, com 38 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Copa da França, temos a equipe do Mônaco enfrentando a equipe do Rodez.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela empatou uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rodres, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento, a equipe do Mônaco do Campeonato Francês da Primeira Divisão é a quinta colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Rodres do Campeonato Francês da Segunda Divisão é a 17ª colocada com 18 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da França: partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe da Udinese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela empatou uma e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Udinese, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. No atual momento, a equipe da Juventus é a terceira colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe da Udinese é a oitava colocada com 25 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Juventus para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Sheffield enfrentando a equipe do Newcastle. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sheffield, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, ela empatou 2 e também venceu 3. No atual momento, a equipe do Sheffield é a segunda colocada do campeonato inglês da segunda divisão, com 52 pontos ganhos. E a equipe do Newcastle é a terceira colocada do campeonato inglês da primeira divisão, com 35 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: para a Copa da Inglaterra, partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Monza enfrentando a equipe do Inter. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Monza, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Monza é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. E a equipe da Inter de Milão é a quarta colocada com 33 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Inter de Milão para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Liverpool enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolverhampton, ela perdeu uma, empatou uma e venceu 3. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Liverpool é a sexta colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton é a 19ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa do Rei: casa, Liverpool para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do PSV enfrentando a equipe do Spartak de Rotterdam. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spartak de Rotterdam, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do PSV é a terceira colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Spartak de Rotterdam é a sexta colocada com 24 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, PSV para vencer. Liga de Portugal, temos a equipe do Casa Pia enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Casa Pia, ela perdeu 2, empatou uma e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela empatou uma e venceu 4. No atual momento do campeonato português,
A equipe do Casa Pia é a quinta colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Porto é a terceira colocada com 32 pontos ganhos. Melhores opções para este confronto: fora, Porto para vencer ou partida acima de 1,5. Estamos com um grupo gratuito de Telegram, no qual está o link da descrição neste vídeo, onde sempre que possível estarei fazendo entrada no ao vivo. Agora fique com nossos bilhetes prontos. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Casa Pia versus Porto, partida acima de 1,5. Liverpool versus Wolverhampton, casa, Liverpool para vencer. Monza versus Inter de Milão, fora, Inter de Milão para vencer. Juventus versus Udinese, casa, Juventus para vencer. Celtic versus Kilmarnock, partida acima de 2,5. Tottenham versus Portsmouth, partida acima de 2,5. Gillingham versus Leicester, fora, Leicester para vencer. Lyon versus Metz, casa, Lyon para vencer.